receber o convite do conselho desta igreja, poder rever os irmãos e estar em comunhão com vocês. E hoje vai ser especial para mim, porque eu vou participar da comunhão e da ceia do Senhor com esta igreja. Acho que vai ser a minha primeira vez, se brincar. Então estou muito feliz por isso, bom demais estar com os irmãos em união, pregação, no culto e especialmente agora na comunhão. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Lucas. Lucas, o capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. Nós vamos ler a parábola tão conhecida do fariseu e do publicano, que vai do versículo 9 até o versículo 14. Preste bem atenção na leitura, já procure entendê-la ou rememorá-la. Mas nós não vamos ficar apenas nessa parábola, nós vamos, na exposição, considerar o que Lucas diz na frente. Nós não vamos ler apenas essa parábola, tá bom? Lucas 18, de 9 até 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, traz a nossa memória, tanto na palavra pregada quanto na ceia, a verdade de que somos salvos e justificados pela graça somente, e que isso venha produzir alegria e regozijo no nosso coração, que venhamos reabastecer a nossa alma, renovar a nossa mente, para iniciarmos a semana te glorificando e te exaltando. Aqueles que estão tristes possam ser consolados, aqueles que estão em pecado possam terem convicção e se arrependerem, aqueles que estão desanimados sejam animados, daqueles que não conhecem ainda o verdadeiro Evangelho possam, pelo Teu Espírito, serem ressuscitados através da Tua palavra. Sem Cristo nada podemos fazer. Portanto, Senhor Deus, age no nosso meio através do Teu Espírito, o Espírito de Cristo. Através do nome, nós oramos agora, no nome de Cristo. Amém. Amém. Pessoal, nós estamos aí nos 500 anos da Reforma, e uma das doutrinas basilares da Reforma Protestante é a justificação pela fé somente. Muitas pessoas acham que essa doutrina é uma doutrina apenas de Paulo, nas cartas de Paulo. Quando você vê aqui nessa passagem e nessa parábola que nós lemos, você vê que esse é o ensinamento de Jesus Cristo, o mesmo do apóstolo Paulo, o mesmo ensino. E olhando para essa parábola, você também vê a maestria do evangelista Lucas ao desenvolver as verdades dessa parábola durante outras perícopes do capítulo 18 até chegar na história de Zaqueu.
que é onde nós vamos parar aqui na exposição. Eu gostaria ao mesmo tempo que você visse essa verdade, de que somos salvos e justificados e aceitos diante de Deus e perdoados diante de Deus por causa de Cristo somente e da sua graça e da sua obra, mas também entendesse a beleza e a grandeza, a harmonia da palavra de Deus e criasse um gostinho aí nos irmãos de não ler apenas porções pequenas da Bíblia, mas ler de uma vez só porções maiores e ver como a Bíblia ela é fantástica para entender o que Deus tem a dizer para nós. Então vamos lá, vamos entender primeiro essa parábola, tá? Você vê aí no começo, versículo 9, é importantíssimo, porque Jesus vai falar a parábola de acordo com o que está no versículo 9. Ele vai falar para que público? Qual é a moral da história? Para quem ele está se dirigindo? Para pessoas que se confiam em si mesmas, olha aí, têm fé nelas mesmas. Por que razão? Por se acharem boas, justas, corretas, por elas mesmas. E por consequência, desprezam os outros, rejeitam os outros, acham-se superior aos outros, tem nariz empinado em relação a outros. Então é para pessoas que se acham que são aceitas diante de Deus por aquilo que fazem ou deixam de fazer e confiam nas suas próprias obras por se considerarem justos. Aí ele conta a história de duas pessoas que vão ao templo orar. Quando ele fala ao templo orar, é para adorar, como é o caso aqui da gente, tá? Era um momento de oração, mas também era um momento de culto público a Deus, onde aconteciam os sacrifícios para expiar o pecado do povo. E aí duas pessoas vão orar, que com certeza para o público da época, para a sociedade da época, um era rejeitado, esse daí vai para o quinto dos infernos, que é o publicano. O publicano era mais ou menos como um corrupto da nossa época. Ou melhor dizendo, vamos botar bem pesado para você entender, um cafetão. Pensa um cafetão que usa pessoas para o próprio benefício, usa meninas, moças, para explorá-las a fim de ter dinheiro. O publicano era isso na época, era um cara que era contra a nação judaica, sendo o próprio judeu, cobrando imposto para Roma, e além disso se aproveitava pegando e cobrando mais do que devia. Então era a escória da sociedade, era um miserável, um corrupto, um explorador, que esse daí vai aqui dos infernos, não, vai para mais longe ainda, desgraçado. Isso aí nunca tem perdão, isso aí não tem jeito. Esse com certeza ele já está condenado. Já o fariseu não, meu amigo. O fariseu era o cara, o respeitado na sociedade. Era o cara de bem, como diz, o cidadão de bem. Esse indivíduo aí, meu amigo, moralmente falando, ele já está no céu, com certeza. Vai ser difícil. Se eu for, olhe lá se eu vou vê-lo. Essa era a ideia. Então o que Jesus vai fazer é colocar as coisas de cabeça para baixo. O paradigma e o padrão da sociedade vai ser invertido aqui. Totalmente invertido. Então você imagina o que está acontecendo. Então ele vai mostrar a oração de cada um. O fariseu, que as pessoas achavam que ia ser salvo, se coloca de pé e orava de si para si mesmo. A ideia ali é de orgulho, se achando tal. Ou pode ser a ideia de que ele está separado de todo mundo para se achar melhor. Até entra bem dentro do contexto aí da parábola. Eu não sou igual aos outros homens, como ele diz. Bom, a postura dele aí é de arrogância, seja qual for a interpretação. E aí ele ora: ó Deus, graças te dou. Preste bem atenção a isso, ele dá graças a Deus. Ele começa dizendo que o que ele tem é Deus quem deu. Parece uma oração humilde, de reconhecimento. Mas ele continua: porque não sou como os demais homens. Você já vê aí o que Jesus falou. Começa a mostrar-se superior, rejeitando os outros. Eu sou de uma casta melhor. Eu tenho uma moralidade superior aos outros. E aí ele vai colocar o seu currículo moral, sua moralidade. Veja aí, eu não sou roubador, não sou injusto,
nem sou traidor, que é o caso aí de adúlteros. E aí aponta para o publicano que está na congregação e diz: eu não sou como esse cafetão aqui, esse político corrupto. Totalmente diferente. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Então esse é o meu currículo moral. E o meu currículo religioso? Meu amigo, meu currículo religioso é demais. Eu jejuo 2 vezes por semana. Era obrigado pela lei jejuar 1 vez por ano. Se o cara jejuasse por ano mais do que isso, já era um cara monstruoso. Esse cara faz 2 vezes por semana, um negócio de louco. Ele vai muito mais além do que a lei de Israel exige. E mais, ele dá dízimo de tudo quanto ganha. Ele não precisava dar dízimo de tudo quanto ganhava. Mas ele disse: meu amigo, eu sou tão bom, mas tão bom, que nem aquilo que a lei exige, eu faço além do que ela exige. E aí você vê o contraste no versículo 13, onde o publicano tem a mesma postura, está de pé, mas longe, como realmente estivesse se sentindo indigno, longe de todo mundo da congregação, sozinho, no seu canto. E ele nem ousava olhar para os céus, mas batia no peito. E essa postura de bater no peito, eu fui pesquisar, no Oriente Médio, homem nenhum bate no peito. No momento de muita angústia, dor e sofrimento e aflição, mulheres faziam isso. Homem, jamais. É a mesma coisa de usar uma burca. É uma coisa de louco, não usar nunca. Mas é aqui esse homem está batendo. E esse movimento aí, esse bater no peito, você vê lá quando Jesus está sendo crucificado. O horror da crucificação, a tristeza da crucificação, os familiares de Jesus lá e as mulheres batendo no peito, porque Jesus está indo para a cruz. Então é um momento aqui de muita contrição, de muita dor, de muita aflição, de muita angústia desse publicano, que um homem do Oriente Médio jamais faria isso. Não é um teatro, não é uma encenação, é algo real, inimaginável para um homem da época fazer. De tristeza profunda. E aí o que ele diz é que é importante. O fariseu tem um contraste impressionante com o publicano, pelo tamanho da oração e também pelo foco. O fariseu, se você prestar atenção, no mínimo 5 vezes tem um pronome pessoal eu. Já o publicano fala rapidinho, diz: ó Deus, ser propício a mim. E aí, para mim, pecador deveria ter um artigo definido aí: o pecador. Que a ideia é o seguinte: eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou um pecador, eu não sou certo pecador, eu sou o pecador. Eu sou o pior de todos. Como o apóstolo Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou uma desgraça mesmo. Eu não valho nada. Eu sou um miserável, imerecedor. O que eu mereço como pecador é a tua ira, a tua justiça. Eu ser levado para mais perto do capiroto, mais perto de teu fogo, cara, consumindo a minha carne. Para mim não tem jeito, se depender de mim. Por isso a palavra ser propício é tão importante, porque a ideia aí é de propiciar, significa: Senhor, por favor, retira de mim a tua ira. Esse significa propiciação. E também tem a ideia de expiação: tira de mim a minha culpa que é grande demais. Ao tirar a culpa do meu pecado, também desvia a tua ira de mim. E o que é interessante é que você imagine isso. Ele está dentro do templo e é um momento em que um cordeiro perfeito, sem mácula, sem nenhum defeito, está sendo imolado no altar pelo sumo sacerdote. E o sumo sacerdote clamando a Deus para que os pecados do povo sejam perdoados, porque aquele animal substituiu Israel. E ele olha para aquilo ali e pede que aquela justiça que eu merecia receber
caiu sobre aquele cordeiro puro, sem defeito, e recebeu a punição no meu lugar, por isso me perdoa. E veja que é a mesma coisa que o fariseu está vendo, mas o fariseu só consegue enxergar a ele e sua bondade, enquanto que o publicano não. Vê sua desgraça, em que ele merecia estar no lugar daquele cordeiro sem defeito, o substituiu. E pede por pura misericórdia e graça que Deus o perdoe. E o justifique. Não é à toa, e aí as coisas invertem. Versículo 14, tem um veredito de Jesus: digo-vos que este quem? O publicano, quem jamais imaginaria que seria salvo, esse sim, que confiou em outro, que sua justiça não estava em si, mas em outro, e sua dependência não estava em si, mas estava na dependência em Deus e da sua misericórdia. Esse saiu justificado para a sua casa, e não aquele. Ele saiu justificado. O criminoso, o ímpio, foi declarado justo simultaneamente, porque ele não confiou em si mesmo, como o caso do fariseu, que era a proposta da parábola de Jesus. Ele não confiou em si mesmo. Na verdade, se colocou como o pior dos homens, não rejeitando os homens, mas se colocando inferior a todos os outros. Esse realmente pecador, na sua natureza, era pecaminosa, mas porque confiou e dependeu da misericórdia de Deus e da substituição e da oferta de Deus com aquele cordeiro, ele simultaneamente era pecador e justo, ao mesmo tempo pecador merecedor da ira de Deus, mas por causa da graça e misericórdia de Deus e da providência de um substituto para aquele pecador, ele agora é declarado justo, ao mesmo tempo pecador e justo. Foi assim para casa. Enquanto que o outro, que confiava em si mesmo, porque se considerava justo, e desprezava os outros, porque essa é a consequência daqueles que pensam que são salvos por obras, saiu da lei condenado e não justificado. Mas Jesus nos dá uma lição moral, que é o sentido do Evangelho, né? Coloca as coisas de cabeça para baixo, porque tudo que se exalta, que se acha que é bom, que suas obras pelo menos está na média, esse que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha agora e depende de Deus, esse que se humilha será exaltado. Essa é a doutrina da justificação pela fé somente. Você não é salvo por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez, o Cordeiro perfeito. Você é salvo não pela sua bondade, mas pela bondade de Cristo por você. Que você é salvo não pelos seus sacrifícios, mas pelo sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro Pascal. É por pura graça, pura misericórdia, que ele desvia a ira dentro de nós. E é Deus que providencia tudo. E aqui o publicano revela-se total dependência nos braços de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o coração do Evangelho que você está escutando agora. Talvez pela milésima vez, ou talvez pela primeira vez. Mas o que é interessante, e é por isso que eu disse, não pare aí, continue lendo o livro. Porque Lucas ele vai expandir esse conceito de forma espetacular. Veja como agora as outras histórias de Lucas se conectam com essa história aqui da parábola. Veja que coisa espetacular. O que vem depois? A história das crianças. Tem algumas crianças que queriam tocar em Jesus, os discípulos repreendem, não querem deixar, no versículo 15. Mas Jesus, porém, chama elas, mostra junto de si e diz: deixe as pequeninas vir a mim, não parece ela não, porque dos tais é o reino de Deus. Aí ele diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O que essa história tem a ver com a história do publicano e fariseu? O que tem a ver eu me tornar como uma criança para entrar no reino de Deus? Tudo! Como é que eu me torno uma criança?
sentido. Como é que sentido Jesus está dizendo para me tornar uma criança? Para quem tem 4 crianças é muito fácil, depois de mais minhas 4. Ficou claríssimo esse texto para mim. Por enquanto, 4, né? Vamos ver se vê mais. Para quem tem criança, meu amigo, sabe? A criança depende de tudo do pai e da mãe. Até para chorar. Porque se o pai e a mãe não chorar, não adianta nada o choro. Para fazer tudo, a sobrevivência dela completa depende do pai e da mãe. Se o pai não estiver lá, a mãe não estiver lá, se não tiver ninguém, adeus criança, morreu. É dependência completa do pai e da mãe. Então assim deve ser você diante de Deus. Você não pode ter nenhuma confiança, nem um pinguinho em si mesmo. Tem que ser completa, total, dependência de Deus e nos braços dele para você ser perdoado. Não adianta você se comparar com outras pessoas e se achar que é um pouquinho melhor do que elas. Estou na média, eu não sou como o Fernandinho Benamar, o Saddam Hussein, eu sei lá. Não! Você tem que se dizer, diante de Deus, eu sou o pior de todos. Eu estou à mercê, ser propício a mim, pecador. Dependo de ti em tudo, Senhor, como uma criança depende do pai para sobreviver e eu para ser salvo. Lindo. Exemplifica de forma clara essa parábola e a salvação. Mas ele continua. Aí vai a história do jovem rico, que é tão conhecida. Diz aí, certo um homem de posição. Provavelmente aqui um fariseu. Essa palavra aqui de posição pode ser um fariseu. E ele era rico. Ele disse, pô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, rapaz, deixa eu tirar um conceito da tua cabeça. Que é o fariseu, como na história do fariseu tinha. Ninguém é bom, você não é bom não. Eu estou dizendo para você que você não é bom, e para herdar a vida eterna não tem como, que só é bom é Deus. Tira logo esse negócio da tua cabeça, que tu se acha bom. É isso que ele está dizendo aqui. Tanto é que aí Jesus emenda, sabe os mandamentos, aí cita alguns deles, da segunda tábua, dos 6 últimos. E ele diz, esse aí desde quando eu sou menino velho. Olha, a ideia de bondade parece que foi preso ali ainda. Essa é a ideia do menino velho. Jesus, vamos ver se é mesmo. Vai ver tudo que tens, dá aos pobres, terá o tesouro dos céus, vem e segue. Diz aí que ele saiu triste. E aí Jesus continua usando essa história do jovem rico para dar uma lição nos discípulos. Porque ele diz, olha, é mais fácil um camelo mesmo, pensa num camelo gigante, as crianças aí, pensa naquele irmão gigantesco passando no fundo de uma agulhazinha que sua mãe faz crochê, ou sua avó. É aquele bichinho. Aquele camelão passando, é mais fácil o camelo passar no fundo daquele negócio que é desse tamanho assim, menor que isso aqui, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí ele diz, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. O que essa história tem a ver com a história da criança e a história do publicano e do fariseu? Tudo. Tudo. Porque quando Jesus diz, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um cristão entrar no reino dos céus, cristão não, um rico entrar no reino dos céus, na minha cabeça e na nossa sociedade também, eu nunca colocaria um rico, sendo bem sincero, porque em si riqueza não é pecado. Ser rico, nada na Bíblia diz que é pecado. Na verdade, com o pressuposto do Velho Testamento, riqueza muitas vezes era tratada como bênção de Deus, no caso de Abraão. Por que ele bota? Na verdade, eu botaria, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que uma prostituta ir para o reino de Deus, do que um corrupto ir para o reino de Deus, do que um estuprador entrar no reino de Deus, do que um pecador desgraçado entrar no reino de Deus. Mas ele não faz isso. Ele não bota essa categoria. É óbvio que você pode ser extremamente pecador sendo rico, mas você também pode ser extremamente pecador sendo pobre. Por que ele botou rico aqui? O que isso tem a ver com a história anterior? Tudo. Sabe o que é? Vou dizer. E também por experiência própria. Sabe um exemplo claro de uma pessoa que não é bebê diante de Deus, que não é dependente diante de Deus, mas acha
acha que a vitória da vida dele foi por causa do braço dele, foi por causa do esforço dele, foi por causa da inteligência dele, foi por causa da capacidade dele. Ele nasceu pobre, não tinha nem o que ir para a escola, nem meia para ir para entrar na escola. Tinha que cortar a meia em duas, botar um pedaço numa canela e outro pedaço na outra. Era paupérrimo, mas ele estudou, e ele enfrentou, e ele venceu a vida. Aí ele diz: graças te dou, meu Deus, que eu estou nessa posição. Eu estou aqui rico, porque é Deus que me deu. Mas vai atrás de um cara desse. O tanto que ele é orgulhoso e a sua vida é justificada pelo aquilo que ele conquistou na sua riqueza. Uma das maiores tentações do rico é justificação por obras, por conquistar a sua vida pelo aquilo que ele conquistou em termos de esforço, trabalho e inteligência. Justificação por obras igual ao fariseu. Um cara, pense aí, esse cara aqui provavelmente é religioso, mas o cara pode ser ateu, nem acreditar que Deus existe, mas a relação dele com a vida é de se salvar, de achar sentido na vida, de justificar a sua vida através do seu esforço e trabalho, o resultado da riqueza. Ele pode até dizer como fariseu: graças te dou, mas lá dentro a mesma ideia de redenção e salvação é através de obras pela sua conquista e esforço e seus méritos. Impressionante isso aqui. Mas ele continua, porque no versículo de 31 até o versículo 34, aqui você começa a aprender por que aquele indivíduo publicano foi justificado. Porque aquele cordeiro lá no templo, que morreu e foi sacrificado, apontava para esse Jesus aqui que predisse os discípulos que iria morrer, seria entregue às autoridades e morreria aos terceiros dias, ressuscitaria. Esse cordeiro aí sou eu. É por isso que você pode ser justificado. E aí vem a história do versículo 35 a 43 do cego de Jericó. Veja que é em Jericó. Ele está se aproximando de Jericó e lá está o pobre. Você já vê as conexões e ligações com os outros textos. Você já vê o contraste agora do rico com o pobre. E esse pobre aqui é cego, mas na verdade o texto é altamente irônico. Você vai começar a perceber que quem mais vê é o cego, e os que veem é os que são cegos. São os que são cegos mesmo. Por quê? Porque assim, semelhante às crianças que os discípulos repreendiam para calar a boca, ou melhor dizendo, para eles não chegarem perto de Jesus, aqui também a multidão repreendia o cego. Vê a ligação. Cala a boca, cego. Não grita por Jesus, não. Ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O mesmo clamor do publicano: ser propício a mim, Senhor. Esse cego também grita da mesma forma como o publicano. E é repreendido como as crianças foram repreendidas. Mas ele não para. E aí nós vemos que Jesus tem misericórdia dele, cura ele fisicamente, é verdade. Mas essa cura, no versículo 42, não é apenas uma questão física. Através da cura física, Jesus também está ensinando um aspecto espiritual muito forte, porque ele diz: a tua fé te salvou, ou te curou. Não um aspecto apenas físico, porque no versículo 43, olha o que diz: imediatamente tornou a ver. Agora veja: e seguiu glorificando a Deus. Você tem por necessidade comparar esse cego com o jovem rico. Vende, vai, dá o teu dinheiro para os pobres, terás um tesouro dos céus. Vende o quê? Segue-me. Ele fez isso no rico? Não, mas o pobre. Esse aqui o cego fez. Veja que tem um aspecto espiritual de discipulado. Esse cego aqui realmente se converteu.
não apenas teve sua vista recuperada, mas ele foi salvo espiritualmente, ele enxergou espiritualmente e seguiu a Cristo e glorificando a Deus por isso. E o povo juntou-se louvando ao mesmo Deus. E aí, comparando o fariseu e o publicano, isso é uma verdade, não é? É por isso que, historicamente, o Evangelho realmente se chega-se mais fácil com os pobres. Não porque eles são melhores que os ricos, mas porque sua situação econômica, ele consegue perceber a sua dependência. Enquanto que o rico tem uma grande dificuldade com isso. E vocês, tenho quase certeza, a maioria aqui é de classe média. Todos nós, até o mais pobre aqui, pode ter certeza, é mais rico do que esse jovem rico. Basta ver isso aqui, ó, essa eletricidade, a saúde que nós temos, a televisão que você tem em casa, as chances de saúde pública. Só um celularzinho desse aqui, cadê o meu? Esse aqui, o mais pertinho de todos. Era muito mais rico que esse jovem rico. É impressionante como a nossa vida moderna tem colocado escamas nos nossos olhos e não enxergado como esse cego de Jericó. Total dependência. Falido espiritualmente, como eu sou falido economicamente. Só depende de Deus para me salvar. Lindo. Mas aí, o escritor, o historiador Lucas é um mestre, é um artista, é um autor de mão cheia, porque veja como é que agora é a história de Zaqueu. Onde é que Zaqueu encontra Jesus? Nós estamos conhecidos nessa história. Onde é que Zaqueu encontra Jesus? Aonde? Em Jericó, aonde foi o cego. Então é de propósito, você tem que ler a história do cego de Jericó com a história do Zaqueu. E o contraste fica mais forte ainda. Ambos foram na estrada para Jericó, perto de Jericó, o texto diz com clareza. Um é pobre, não tem onde morrer. O outro, olha o que ele diz logo no início: maioral dos publicanos e rico. Ele não é apenas um publicano, não, como na primeira história. Já veio a conexão lá com a nossa parábola do início. Veio também a conexão com a história do jovem rico, porque ele é rico também. E ele é o maioral dos publicanos. Ele comanda tudo, meu amigo. Pensa num homem poderosíssimo, que muito provavelmente quando ele tinha medo e respeito. E com certeza um pai de família. E com certeza um homem já de idade. Era um xerife, era o que comandava a região, meu amigo. É um cara de muito poder, de muito dinheiro. Mas eu acho fantástico, eu só percebi isso quando eu comecei a ler a narrativa sendo conectada uma com a outra. Quando Jesus passa, e ali, óbvio, o Espírito Santo já está trabalhando em Zaqueu, ele faz algo impressionante. O que é que ele vai fazer? Sobe na árvore para ver Jesus. Eu fiquei pensando e fui atrás. Será que um homem qualquer, normal, um homem do Oriente Médio, já feito um adulto, subir em árvore? Fui atrás. Não, nem aqui no Piauí, rapaz. Eu permito aí subir numa árvore. Imaginou? Imagine ainda mais o maioral dos publicanos e riquíssimo e poderoso. Quem é que sobe em árvore? Quem é? Criança, pessoal! Aí você começa, rapaz, é exatamente isso que ele quer dizer. E até, talvez seja apenas coincidência, até a estatura dele é de criança pequenininha aí. E sobe no árvore para ver Jesus, por quê? Porque ele está demonstrando o que as outras partes da narrativa já ensinaram. Para você entrar no reino dos céus, você tem que se tornar uma criança. Que construção de narrativa! Isso não é normal. Eu não acho normal. Você não vê hoje em dia uma história, uma biografia sendo escrita dessa maneira. Nem aqui, nem na China, nem aqui no Ocidente, nem no Oriente. É algo espetacular o negócio. E aí você vê que aí que ele diz, Jesus, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas ele diz,
Os impossíveis dos homens são possíveis de Deus. Eu quero um exemplo disso, Jesus. Qual é um exemplo? Cadê um exemplo disso, Lucas? O rico Zaqueu. Está aqui a história. Não é uma parábola, é uma realidade. E o cara agiu como publicano, ao ponto de produzir arrependimento. Do que ele estivesse errado, eu vou repor. O que eu roubei, eu vou dar de volta, se for necessário, como evidência do perdão e a salvação ter chegado em casa. E aí se conclui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora não perca isso. O Evangelho, com clareza, Lucas está ensinando para a gente, que é tanto para pessoas exploradas, humilhadas, oprimidas, precisam do Evangelho, assim também com pessoas que exploram, que subjugam, que estão acima do poder. Esses também precisam do Evangelho. Todos, de todas as classes, pobre e rico, mulher ou homem, adulto ou criança, preto ou branco, não tem diferença no Evangelho. Todos somos iguais e todos são necessitados da graça poderosa e única do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão o nosso Brasil está perdido, tanto do político poderoso lá corrupto, quanto do pobre humilhado aqui no nosso Brasil. E todos os lados precisam se arrepender de suas corrupções e se voltarem arrependidos para Cristo e abraçarem com dependência a esse Deus maravilhoso em Cristo Jesus. Que mensagem, não? É que o meu sentido é que vocês leiam os evangelhos, não apenas na parte, não fazer na devocional, vou ler só os 4 versos. Sim, mas a pergunta, não, meu amigo, pega uma carrada maior, por favor. Você perde o que o autor está querendo ensinar. Talvez no domingo à tarde, pega o livro, por exemplo, de Marcos, lê todo, os 16 capítulos, de uma vez só, para você ver a mensagem do livro todinho. Ou pega um livro menor, Efésios, Gálatas. Nós não fazemos isso. Essa é a minha primeira aplicação. Fazemos pouco isso. Temos que ter mais doses maiores da palavra de Deus diariamente. Não é só conta-gota, não. As conta-gotas também são boas às vezes. Ou talvez várias vezes. Mas poucas vezes realizamos esse tipo de leitura. Segunda aplicação que nós já vimos. Se arrependa. Você que está ouvindo agora esse evangelho nunca se arrependeu. Veja, nossa sociedade hoje prega tanto a igualdade, né? Todos nós somos iguais, temos que tratar todo mundo igual. E pregam uma religião que é opressora, que faz diferença entre os outros. Não é assim? Temos que aceitar o grupo LGBT e tal, porque isso aí é discriminação. É verdade, a religião tem feito muita desgraça. Mas é a religião das boas obras, onde você é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Isso produz superioridade e ter o nariz empinado em relação às outras pessoas. Mas o verdadeiro evangelho é diferente. Você olha para um homossexual e você diz: eu sou igual a ele, até pior. Foi por pura graça que Deus me resgatou. Não tenho diferença dele. E até o ponto de sentar com ele, comer com ele, como Jesus comeu com pecadores. Não para ser influenciado, mas para influenciar. Ser hospitaleiro. Amar pessoas diferentes de vocês. Isso só pode ser feito quando você entende que a salvação é por graça, sem você merecer. As pessoas não têm ouvido a verdade do Evangelho, têm escutado um falso Evangelho, ou têm vivido à luz de um falso Evangelho. E hoje você está escutando, você não é salvo como um fariseu pensava que era salvo. Eu estou na média, eu não sou tão ruim assim. Não. Primeira coisa, você é pior do que você imagina. Mas Deus é muito mais bondoso do que você poderia sonhar ao entregar o seu próprio filho para morrer por você. De graça. Segunda aplicação.
E aqui eu me aplicando para mim mesmo, creio nesse evangelho, creio, é isso mesmo, já ouvi isso desde pequeno. Mas no dia a dia, a gente fica se identificando, eu sou um fariseu, eu sou um publicano. Sabe o que eu chego à conclusão? Eu sou os dois. Tem hora que eu sou fariseu, tem hora que eu sou publicano. Nós temos uma peste dos dois no coração, sabia? Tem os dois no coração. Mesmo depois do evangelho, a carranca, a desgraça, o resquício do pecado, vem com esses dois homens, fariseu e publicano, ao mesmo tempo, muitas vezes. Quer ver um exemplo? Rei Davi. Rei Davi foi que não esse publicano, meu amigo. O que ele fez? Ele roubou a mulher de um dos melhores amigos dele. Era um valente que lutava por Davi, Urias. Era amigo dele. Você vai depois ler lá em Samuel, leia lá os valentes de Davi. Veja o último quem é. Urias. É um cara que deu a vida por Davi. O que ele faz? Rouba a mulher do cara, engravida a mulher do cara, e como se não bastasse, ainda mata o cara. Pensa que um cara corrupto, maluco, pior que um publicano desse. Libertino, desgraçado, é o Davi. Não é? Publicano. Mas quando vem Natan falar com ele, conta a história da ovelhinha, que o cara tinha de estimação, mas veio o patrão que tinha várias ovelhas e pegou exatamente a ovelhinha que era mais predileta dele. Aí, meu amigo, o que é que vem? Você tem um publicano desgraçado que agiu em Davi. Quando ele escuta essa história de Natan, o que é que surge nele? O fariseu miserável. Esse aí tem que morrer! Esse desgraçado! É o fariseuzão, vem, meu amigo, com toda a força. Os dois ao mesmo tempo. Você não consegue ver isso na sua vida, não? É só o que tem. Deixa eu dar um exemplo. Quem é casado? Tu fez coisa errada mesmo, tu pegou contra tua mulher. Tu fez coisa errada, e ela vem e diz: olha, tu tá errado, rapaz, tu tem que mudar. Qual é a reação do cara? Em vez de assumir o pecado e se arrepender, o que nós maridos fazemos? E tu, mulher, que fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, outro? Começa a inverter a mesa e coloca a culpa, você sendo juiz e ela errada. Na hora. E nem assim que nós fazemos também no nosso trabalho, quando imaginamos uma coisa, quando estamos encurralados e realmente estamos errados. Agora, meu amigo, vem um advogadozinho na mente e um fariseuzão mostrando para os outros: quem é você para falar isso? Eu, como estava frequentando o AA, não porque eu tenho problema com o alcoolismo, não, viu? Era mesmo para ajudar. E aí, o pessoal confinado, né, para poder sair da dependência. Todo tipo de gente aparece lá com dependência. Uma delas, você sabe que tem dependências aí de todo tipo. Uma delas é roubar, né? Então tem um cara que era viciado em roubar. Viciado em roubar, meu amigo. O cara não conseguia, ele roubava mesmo. O tempo todo. Cleptomania, chamado. Rouba mesmo. Aí ele estava contando a história dele, que não conseguia, que teve os grupos, né, que ia falar e tal. Aí não foi o primeiro dia. Quando deu a noite, alguém foi e roubou a calça dele. À noite. Quando ele soube, meu amigo, aí veio o fariseu: como é que uma pessoa faz um negócio desse? Eu não entendo. Como é que a pessoa é capaz de roubar? Eu aqui lascado e roubar minha calça. Que espécie de pessoa é essa? Mas como é que a pessoa é cega por ela mesmo? Impressionante. Isso acontece com a gente direto, mas não. Alguém no carro, você dá uma trancada no outro, e quando vem outro, faz em você na mesma hora, você reclama, buzina. Como é que pode? Nós temos os dois, fariseu e publicano, se achando justos e ao mesmo tempo vivemos em pecado muitas vezes. Temos que se arrepender de ambos os homens que existem em nós. Terceira aplicação, rápido. O Evangelho é a resposta para o secularismo, pessoal. Eu não sei se você percebeu, mas aqui tem um insight, pelo menos veio para mim com muita força. Veja que Jesus fala que esse rico não foi salvo por causa da riqueza dele. O que isso diz a mim? Diz a mim e aponta para a realidade que mesmo o ateísmo é baseado em um fundamento de salvação por obras. Deixa eu dizer isso de novo. Porque cada vez mais a nossa cultura, apesar de dizer que é religiosa, o Brasil é um país católico, mas na mídia, nas universidades,
onde aqueles que detêm o controle e o poder cada vez mais é secular, é Deus fora do mapa, é ateísmo que comanda o nosso país. Essa que é a verdade. E nós cada vez mais como igreja temos engolido isso. Vou deixar eu dizer, mesmo um ateu que não acredita em Deus, ele não pode acreditar num Deus definido pelo cristianismo ou qualquer outra religião grande, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Isso ele não acredita. Mas é inevitável ele ter um Deus na vida dele. E vai ter que ter um certo tipo de salvação para a vida dele. Sempre vai ser, se não for o Deus do cristianismo, mesmo um ateu vai ser salvação por obras. Como assim, pastor? Não entendi. Ah não? Como exemplifiquei? Qual é o inferno que ele não pode viver? Na pobreza e na desgraça. E eu para sair desse inferno aqui nesse mundo, o que eu faço? Para ir para o meu céu de riqueza, ter o meu apartamento, casa própria, ter minha independência financeira. Como é que eu faço para sair do meu inferno e ir para o meu céu? Ah, meu filho, você tem que trabalhar muito. Fazer por algum. Labutar, suar, feito doido. Aí você chega lá. Aí você venceu na vida. Pessoal, esse tipo de raciocínio, como enxerga a vida, é totalmente religioso. Consegue perceber? É um tipo de salvação, é um tipo de redenção, é uma forma como se enxerga a vida, para resgatar uma situação desgraçada. Os outdoors que mais pregam o inferno. Se você não tiver essa roupa, você está no inferno da camisa horrível. Se você não tiver esse corpinho aqui dessa modelo, você está no inferno da gordura. É direto, o marketing prega, isso não podemos pregar no inferno. O mundo aí fora o que mais fala é de inferno. Nós não podemos viver uma política dessa do Brasil. Uma política dessa não pode ser o inferno, temos que mudar, revolucionar. Isso é um tipo de redenção e salvação aqui e agora. A diferença é, vai ser por graça ou não? Pode ver que politicamente é isso que acontece. Se é uma ideia dessa, vai ser por obras, o que vai acontecer? Você vai desprezar os outros que não é do seu partido político e da sua convicção política. Você vai desprezar, vai botar lá embaixo, esse é um vagabundo, esse é não sei o que. Você pode ter certeza que vai acontecer isso. Quer dizer, já é no Brasil assim. Diferente de chamar o arrependimento para olhar para a graça. É impressionante isso que está acontecendo aqui. Quando você for evangelizar, ou você está sendo evangelizado agora, eu não acredito em religião nenhuma. Você já está numa. A questão é qual é. Uma que é baseada na graça, salvação por outros que lhe humilha, e por isso consegue não desprezar os outros, porque quem é você para desprezar os outros quando você é igual? Ou essa salvação por obras, que inevitavelmente vai ter nariz empinado. Eu tenho mais coisas aqui para dizer. Mas deixa eu dar só mais duas, que o meu tempo já voou demais. Só mais duas, vai embora. É por isso que nós temos que clamar a Deus, para que o Evangelho salve tanto o oprimido quanto o opressor. Temos que rogar a Deus, Senhor Deus, por favor, salva o povão do nosso país, o meu parente, né, pessoas que padecem, sofrem com um sistema desgraçado. Tanto o sistema religioso, político, econômico, social, mas também aqueles que estão lá em cima, oprimindo. Salva eles também, Senhor. Resgata-os também. Irmãos, quando nós pensamos nisso, pedimos a Deus que isso aconteça. Para que temos paz na terra, né? Paulo diz, olhe para os que têm liderança, para que podemos ter paz. Não é verdade? Deixa eu dar um exemplo como isso é verdade. Deus resgatou um homem na Inglaterra, uns anos atrás. O nome dele era William Wilberforce, na Grã-Bretanha. Era o primeiro-ministro da Inglaterra na época. E ele cria no Evangelho. O pastor dele era o John Newton, que fez aquela música Amazing Grace. E por causa da doutrina da justificação pela fé somente, e a doutrina do imago Dei, que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, todos são iguais, não tem diferença, não são os seus talentos que diferenciam em relação aos outros. É que ele, de uma forma inimaginável na época, porque ia trazer uma crise econômica pesadíssima,
ele propôs, por causa da doutrina bíblica que estamos tratando agora, da justificação pela fé somente, para abolir a escravatura. Quem acabou com a escravatura hoje no Ocidente, dessa desgraça de opressão contra pessoas, tratando pessoas como menores do que animais, foi o cristianismo, com essa doutrina que você está escutando aqui. Por quê? Porque o Evangelho tanto alcançou, como disse, o caso de John Newton, era um homem oprimido, como é o caso de William Wilberforce, que trouxe bonança e libertou milhares de pessoas, porque exerceu uma política de forma correta, através do Evangelho. Precisamos cada vez mais de homens assim, onde o Evangelho não é apenas para o povão, mas para todas as áreas da vida, economia, política, educação, todas as áreas da vida. O Evangelho tem que abarcar tudo. E por último, a aplicação. Nós cristãos reformados, por causa dessa doutrina aqui da justificação pela fé somente, você é salvo por pura graça, temos o privilégio de voltarmos a sermos criança. Sabe aqueles adultos que estão sofrendo feito doido? Ou era bom quando era criança, era bom demais, brincava, não tinha essas preocupações, né? Porque o bebezinho, isso aí está, a preocupação desse bebê, né? E tem como a minha criança, a minha meiazinha, que é a segunda que eu tenho. Papai, eu não quero nunca ser adulta. Eu quero ser para sempre criança. Para sempre jovem, né? Eternamente jovem, que eu tenho aquele filme, né? Deixa eu dizer, o Evangelho nos dá o privilégio de sermos eternamente crianças. É lindo demais. Em que sentido? No sentido de que, pela graça e pelo Espírito Santo, podemos viver constantemente na dependência total dele, seja qual for a circunstância sua de doença, de sofrimentos, de incertezas, de dúvidas, de problemas no lar, de tratar os filhos, de criar filhos, de relacionamentos de marido e mulher. O Evangelho lhe dá o privilégio de focar em Deus, tendo Ele como seu alvo maior, e você ser um bebezinho diante dele, dependendo de tudo. Tudo. Só o Evangelho verdadeiro pode dar isso. Quer voltar a ser criança? E ter a audácia também de ser zombado porque você é uma criança, tentar acreditar em contos de fada como esse aqui. Você vai passar vergonha como Zaqueu passou. Mas vale a pena. Porque não tem nada melhor do que ser amado pelo Pai Celeste, que entregou o próprio Filho para adotar você na casa dele. E você ter todos os privilégios de um bebezinho que nasce numa casa. Toda herança, toda riqueza. Ser herdeiro do mundo por causa de Cristo. Que privilégio. É isso que nós vamos agora rememorar na ceia. Seus pecados foram perdoados ao rememorar o que Cristo fez por você, com o corpo dele e com o sangue dele. Para você agora não apenas ouvir, mas deixar que os seus sentidos, o olfato, o toque, o seu olhar, o seu ouvir, o seu sentir, ao participar do pão e do vinho, lhe auxilie a ter essas verdades do Evangelho que já foram pregadas se tornarem cada vez mais reais na sua vida. Porque se tem uma coisa que é a luta maior do cristão, é tratar as promessas e as verdades do Evangelho como concretas e reais e não abstratas. As dificuldades da vida é que são mais reais do que as promessas do Evangelho. E isso é um dos grandes problemas da gente. Aqui a ceia. Vamos participar. Vamos cantar o hino. É isso? Vou orar. E depois a gente canta. E depois começamos a participar da ceia. Vamos orar. Senhor Deus, tem misericórdia.
Ajuda-nos a nos apropriar dos benefícios do Evangelho. E isso na prática. Abre os nossos olhos como o Senhor abriu os olhos do cego de Jericó. Nos torna como crianças, temos a audácia de nos tornarmos como crianças, mesmo que passemos por vergonha, como o Senhor fez com Zaqueu, a fim de que possamos ter Cristo em casa. Possamos nos tornar como bebezinhos, dependentes em tudo, não apenas para a salvação, mas para todas as coisas na vida, como Deus que providencia tudo para nós. E ajuda-nos a não confiar na nossa riqueza, no nosso braço, naquilo que conquistamos, mas nos torna pobres de espírito, totalmente paupérrimos, dependentes da Tua graça, apenas com as mãos vazias, clamando esmola, que na verdade vamos receber uma maior herança que é o próprio Cristo. Ó Senhor Deus, tem misericórdia. Abre os nossos olhos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar comigo, então. Hino.